Você já parou para pensar que a escolha do seu primeiro Pokémon diz muito mais sobre você do que parece? Fogo, grama ou água. Três opções simples, mas que carregam histórias, curiosidades escondidas e detalhes que passam despercebidos até pelos fãs mais antigos de Pokémon. Hoje, a gente vai mergulhar nas curiosidades mais incríveis dos três Pokémon iniciais de Kanto: Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Prepare-se, porque algumas dessas informações vão mudar completamente a forma como você enxerga esses clássicos. E já te faço uma pergunta logo de cara. Qual deles foi o seu primeiro inicial? Guarda essa resposta, porque no final do vídeo ela pode ganhar um novo significado. Vamos começar pelo Charmander, um dos Pokémon mais icônicos de toda a franquia. A primeira curiosidade está bem visível, mas muita gente nunca parou para refletir sobre isso. A chama na ponta da cauda de Charmander representa sua força vital. Quando ele está forte e saudável, essa chama queima intensamente. Quando ele está fraco, ela diminui. E se essa chama se apagar, Charmander simplesmente morre. Esse detalhe muda completamente a forma como a gente enxerga esse Pokémon. Ele não é só do tipo fogo, ele literalmente vive do fogo. E isso fica ainda mais interessante quando a gente olha para a origem do nome. Charmander vem da junção de char, que significa queimar ou carbonizar, com salamander, que significa salamandra. Na mitologia europeia antiga, acreditava-se que as salamandras eram criaturas místicas ligadas ao fogo, capazes de nascer das chamas e viver dentro delas sem se ferir. Ou seja, Charmander foi inspirado diretamente na ideia de uma salamandra de fogo. Seu design reforça isso. Um pequeno lagarto, aparentemente frágil no início, mas com um potencial enorme escondido dentro de si. No anime, isso ganha um peso emocional gigantesco naquele episódio em que Charmander é abandonado na chuva, quase com a chama se apagando. Aquela cena não é só triste, ela mostra exatamente quem ele é. Charmander representa emoção, intensidade e superação. Ele sente tudo de forma profunda, cria laços fortes e muda completamente quando esses laços são quebrados. Talvez por isso tanta gente se identifique com ele até hoje. Agora vamos para um Pokémon que muita gente escolheu só depois de crescer: Bulbasaur. Diferente dos outros, Bulbasaur já nasce carregando algo único. A semente em suas costas faz parte do seu corpo desde o nascimento e cresce junto com ele. Isso faz dele um dos poucos Pokémon que já começam a vida com parte da própria evolução. E o próprio nome explica isso perfeitamente. Bulbasaur vem da junção de bulbi, que significa bulbo de planta, com saur, um sufixo usado para répteis e dinossauros. Em outras palavras, ele é literalmente um réptil que carrega um bulbo. O design de Bulbasaur foi inspirado em uma mistura de sapo, pequeno dinossauro e planta em crescimento. O corpo baixo e robusto lembra um anfíbio, enquanto a semente representa crescimento gradual, paciência e evolução natural. Diferente de Charmander, que vive da intensidade, Bulbasaur cresce no tempo certo, absorvendo energia do sol, do ambiente e das experiências. No anime, isso fica muito claro na sua personalidade. Bulbasaur é calmo, leal e extremamente maduro. Ele frequentemente age como um líder silencioso do grupo, tentando manter tudo em equilíbrio. E um detalhe que poucos esquecem: Bulbasaur foi o único inicial que recusou evoluir quando teve a chance, mostrando que evolução não é pressa, é escolha. Ele representa paciência, equilíbrio e confiança no próprio caminho. Agora chegamos ao Squirtle, o mais carismático dos três. À primeira vista, ele parece apenas um Pokémon fofo, mas seu conceito é muito mais inteligente do que parece. O nome Squirtle vem da junção de squirt, que significa esguichar água, com turtle, que significa tartaruga. Um nome simples, direto e extremamente eficiente. Mas o design de Squirtle vai além de uma tartaruga comum. Ele foi inspirado principalmente em tartarugas aquáticas, mas também traz traços de esquilos, especialmente no rosto expressivo e no comportamento ágil. Isso quebra totalmente a ideia de que ele seria lento ou desajeitado. O casco de Squirtle não serve apenas como defesa.
Ele foi pensado para reduzir o atrito com a água, permitindo movimentos rápidos, curvas precisas e ataques estratégicos. Squirtle é um Pokémon que se adapta ao ambiente e sabe usar isso a seu favor. No anime, a famosa gangue Squirtle deixa isso ainda mais claro, mostrando seu lado líder, estratégico e extremamente carismático. Squirtle não vence pela força bruta. Ele vence porque sabe observar, se adaptar e agir no momento certo. Agora, indo direto para as evoluções e características físicas dos iniciais de Kanto. O Bulbasaur começa pequeno, com cerca de 70 centímetros de altura e 6,9 quilos. Quando ele evolui para Ivysaur, já cresce bastante, chegando a 1 metro de altura e aproximadamente 13 quilos. Na evolução final, Venusaur, ele se torna um Pokémon grande e pesado, com cerca de 2 metros de altura e 100 quilos. A principal característica visual dessa linha é a planta nas costas, que começa como um bulbo pequeno e termina em uma flor enorme, ocupando boa parte do corpo. O Charmander é menor e mais leve no início, com cerca de 60 centímetros de altura e 8,5 quilos, sempre com a chama na ponta da cauda visível. Ao evoluir para Charmeleon, ele cresce para cerca de 1,10 m e 19 quilos, ficando mais alongado e com aparência mais agressiva. Já o Charizard atinge aproximadamente 1,07 m de altura e pesa em torno de 90 quilos. A grande mudança visual aqui é o surgimento das asas, transformando completamente a silhueta do Pokémon e deixando ele muito maior em comparação às primeiras formas. O Squirtle começa com cerca de 50 centímetros de altura e 9 quilos, sendo bem compacto. Quando evolui para o Wartortle, passa a ter cerca de 1 metro de altura e 22 quilos, com destaque para a cauda maior e as orelhas mais alongadas. Na forma final, Blastoise, ele chega a cerca de 1,5 m de altura e pesa aproximadamente 85 quilos. O principal elemento visual dessa evolução são os 2 canhões nas costas, que aparecem apenas nessa forma e deixam o design imediatamente reconhecível. E um ponto importante para contextualizar no vídeo: o Ash Ketchum teve todos esses 3 Pokémon e apesar do Pikachu ser o Pokémon inicial do Ash, ele não é considerado um Pokémon Starter. Na Pokédex, o Pikachu é o número 25, mas como o Ash chegou atrasado, ele se comprometeu com o desafio de ter o Pikachu como seu primeiro Pokémon, mas os detalhes dessa história eu deixo para outro vídeo. Agora junta tudo isso. Charmander representa emoção, intensidade e transformação. Bulbasaur representa equilíbrio, paciência e crescimento constante. Squirtle representa estratégia, adaptação e inteligência. A escolha do Pokémon inicial nunca foi apenas sobre vantagem em batalha. Sempre foi sobre identificação. E talvez agora, olhando com outros olhos, você perceba que aquela escolha feita lá no começo da sua jornada Pokémon dizia muito mais sobre você do que parecia. E agora eu te pergunto de novo: qual desses 3 Pokémon realmente representa quem você é hoje? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo, porque no próximo vídeo a gente pode falar das evoluções desses iniciais e como essas inspirações ficam ainda mais claras. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.